Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal Theos Talking, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente. Nós iremos aqui fazer uma coisa que a internet está cheia por aí, né? Então é um vídeo de reação ou react, né? Para alguns que gostam de usar os termos em inglês. A gente vai estar aqui fazendo a reação de um vídeo, de um testemunho de uma americana. Você vai ver aqui, eu já assisti o vídeo, né? E aí você vai ver esse testemunho dela, a gente vai acompanhar junto aqui. E depois nós iremos tirar algumas coisas desse vídeo, algumas lições, por que não dizermos assim, né? E aí falar sobre Deus a partir dessas 4 coisas que a gente vai estar tirando desse vídeo aqui. Então, fica aqui comigo até o final e bora! Vamos falar de Deus. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. I was just sitting in my bed and I remembered something. And this is a story that I haven't shared on here, and I just felt like I needed to get up and I needed to tell it. Like, I ain't having time to put makeup on or prepare for this in any way, but it needs to be told, and it's for somebody. So in 2002, in January of that year, my biological father committed suicide on my birthday. Crushed me. In February, I lost custody of my daughter. In March, I lost my job. In April, I was about to be evicted from my apartment and lose my car. And I had not spoken to my parents or my family in like 6 months, and I was heavily addicted. In April, I also got pregnant from a one-time thing, and I didn't know what to do. But I remember thinking and having this overwhelming feeling like, this is not going to work. I can't have this baby. I can't even take care of myself. I've lost custody of the one child that I had. My parents don't speak to me. There's absolutely no way that this is going to work. And so I scheduled an abortion because that made sense to me. It made sense to let this child stay with Jesus, was my thinking. Let this child stay with Jesus and not bring it into my crazy life, because my life was in shambles, absolute shambles. I was so addicted. I was losing everything. I had no support because my life was a wreck. So I scheduled an abortion. And I remember a few days before the abortion was supposed to take place, I just remember falling on my knees in my apartment because I was so scared, like, what if this is the wrong decision? And I remember telling God, I was like, God, I don't know what to do. I really don't know what to do. I don't know if this is the right decision or not. Like, is this wrong? It just almost seems wrong to let this baby come into my life, to already put it at a disadvantage, or to just let it stay in heaven with you where it's beautiful and peaceful and it won't have to come into my mess of a life. I was like, but I don't know what to do, God. And so you've got to let me know something one way or the other. Like, I need to know in my heart what to do, because right now I'm mad and I'm angry and I don't want this baby. And I'm pissed off that I have this decision to make now. So God, you've got 3 days to let me know what to do. And that was that. And I was going to work at the country club for a golf tournament. And nobody knew I was pregnant there. Nobody knew that I was struggling with this. And so I would sit at my tent, and when people would come, I would give them their drinks and we'd make small talk. And then when it would leave and I would have a moment to myself, I would just put napkins under my eyes and I would just start crying because I didn't know what to do. And then all of a sudden there's a guy that comes up, and he comes up to me, and I had worked for him a couple years ago and hadn't seen him in a couple years. And he walks up to me and he gets his beer and he goes back to walk back to his golf cart, and he stops and he
turns back around to come towards me, and then he stops and he goes back to his golf cart and he sits on it, and then he gets up from the golf cart and he comes over there to me and he says, Angela, I just had to tell you something. Like, I don't know if this is the right time or place to tell you this, and I almost didn't think about telling you because I just got a beer and I didn't want you to think that I don't know what I'm doing or that I'm being a hypocrite. He was just like, but I just had to let you know. He was like, I've really been praying for you lately. Like, you've just been on my heart. And when I tell you, have you ever seen Mortal Kombat, you know, where they get like this ball of energy and they just like, whoa, and they just shoot it at you? It felt like a literal ball of energy hit me right in my chest and just went out. And it felt like in that moment, God was saying, Angela, if I've put you on his heart, somebody that doesn't see you every day, somebody that hasn't seen you in years, I haven't forgotten about you. I still see you. I still know what's going on. Like, I'm working. Instantly, all the hate and all the fear and all the anger that I felt towards this baby was gone. And it was as if God was saying, Angela, when Moses stood at the Red Sea, he had no idea how he'd get across. He didn't know it was impossible. Like, he had no way to get across. All he had was, his only option was me. Angela, this is your Red Sea. Your only option right now is me. If you'll just let me work and let me do something, I'll part this Red Sea. I'll get you and this baby across. And so I just looked at him and I started crying. I was like, you have no idea how perfect your timing was. You have no idea how bad I needed to hear this. I quit. I quit. That was it. I told the guy at the country club, like, I'm going home. And I remember I got in my car and I went and sat in the parking lot at Hibbett Sports and I just wept. And I was like, okay, God, if we're going to have this baby, you need to prepare my parents' heart because I'm absolutely terrified to tell them. Like, you just have to let them know because if they freak out, I'm going to freak out. And I waited 3 days. And 3 days later, I drove up to my parents' house for the first time in 6 months or more. And I walked in and my mama looked at me and she said, Angela, what are you doing here? And I was like, I just needed to come see you. And so her and my little sister sat down at a table and we just started talking and I couldn't take it anymore and I just blurted it out, I'm pregnant. I'm pregnant. And my mom slaps the table and she looks at my sister and she said, what did I tell you? And my sister looked at me and she said, Angela, 3 days ago, Mom was sitting in her room and I heard her just like groaning and travailing and interceding for you. And she got up and she came into my room and she said, your sister's pregnant and she's thinking about not having this baby and we've got to pray for them because God has a plan and a destiny for her and that baby and she's thinking about ending that baby's life and we have to stop it. And she said, and we just started praying and praying. And it was at that moment that I was at the country club thinking about this abortion I'm going to have in 3 days. And at that moment when that guy, Jody, came up to me and he was just like, I've been praying for you. And when God was like, this is your Red Sea and I'm going to part it if you'll just let me. If you'll just let me take control of this situation, I can make it work. That baby is 21, almost 22 years old today. I still had a lot of work to be done on me. But God made a way for all of us. My faith was this big. I had this much. I had just an idea, just a thought that it might be possible. That God could make it work. It was just this much. If you're in that situation and you just have just this much and you think it might be possible, that God could make a way, that it could work out, you take that and you run with it. And you give him the opportunity to show up and show out in your life and just show you that he is a God of working the impossible. That's what he specializes in. If he'll do it for me, he can do it for you. I hope you guys are blessed and I hope you have a wonderful, beautiful day. Eu acredito que deu para vocês verem, né, assim, um pouco desse testemunho, né, dessa moça aí. Eu não vou repetir aqui o testemunho dela, né, vocês acompanharam aí, espero que vocês tenham compreendido. E eu queria tirar aqui 3 coisas que a gente pode aprender, né, e a partir dessas, aliás, 3 não, 4, a partir dessas 4 coisas, a gente falar sobre Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente possa ter percebido ali é que decisões afetam a vida,
as nossas decisões afetam a vida das pessoas que nós amamos, as pessoas ao nosso redor, né? Ela falou ali sobre o que o pai dela fez, especialmente no dia do aniversário dela, e que isso a devastou. Ela ficou totalmente devastada com a decisão que o pai dela tomou, né? A decisão de interromper a própria vida no dia do aniversário dela. E ela acabou que, por se envolver e por uma série de fatores que acabaram acontecendo depois dessa atitude, dessa decisão que o pai dela tomou, aconteceram várias coisas na vida dela, e ela acaba se relacionando com uma pessoa e engravida dessa pessoa, e aí ela tem uma decisão a tomar. E essa decisão, consequentemente e obviamente, né, afetaria a vida do filho dela. E a decisão era interromper a gravidez ou não. E aí vocês viram lá o testemunho. Mas essa é a primeira coisa que a gente poderia pensar aqui, né? Decisões que nós tomamos não afetam apenas as nossas vidas, mas afetam a vida de todos aqueles que nós amamos, de todos aqueles que estão ao nosso redor. Assim como a decisão que o pai dela tomou afetou drasticamente a vida dela, a decisão que ela estava prestes a tomar afetaria drasticamente a vida do filho que ela estava carregando. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui nesse testemunho é que Deus usa pessoas. Assim como ele usou aquele homem lá para ir até ela e dizer: olha, eu estou orando por você, eu tenho orado por você. E isso fez com que ela percebesse, né, ou entendesse, na verdade, de que Deus ainda lembrava dela, assim como aquele homem lembrava dela. Com certeza o próprio Deus lembrava dela. E Deus usa aquele homem para fazer com que ela perceba, que ela saiba, que ela entenda que Deus não esqueceu dela. Então, a segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que Deus usa pessoas para falar com a gente, né? Na verdade, ele vai, com certeza, e a gente vai falar isso no final, ele usa a sua palavra para falar com a gente, mas ele usa pessoas por intermédio da sua palavra para falar conosco, até hoje. Então, quando nós vamos, por exemplo, numa reunião de igreja e a gente ouve uma pregação, Deus está usando aquela pessoa para falar conosco, né? Obviamente, quando é uma igreja séria, né? Não quando é uma igreja meio maluca, como a gente tem muitos por aí. Mas quando é uma igreja séria, Deus usa essas pessoas para falarem com a gente. Então, a segunda coisa que a gente aprende é que Deus ainda usa pessoas para falar conosco. A terceira coisa que a gente pode aprender aqui nesse testemunho dela é sobre oração. E a gente muitas vezes negligencia, né, a oração pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente ama, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. E aqui a gente pôde ver nesse testemunho dela que a mãe dela, a irmã dela, a família dela e aquele homem lá oravam por ela, né? Continuavam orando por ela. E a gente muitas vezes subestima o poder da oração, de como a oração ela é eficaz, como a própria palavra vai nos ensinar, que a oração do justo ela pode muito por sua eficácia. E a gente pode aprender aqui nesse testemunho dela, de que a oração, no caso dela, na vida dela, na situação dela, foi extremamente eficaz. As pessoas estavam orando por ela e a frase, a palavra que aquele homem usou quando encontrou ela, quando foi na direção dela para dizer que estava orando por ela, né, fez com que ela percebesse que Deus ainda se importava, que Deus ainda era com ela, e tudo foi uma questão de oração. A mãe, os familiares, aquele homem, todos orando por ela ali. Então a oração por aqueles que amamos é muito importante e nós não deveríamos negligenciar isso. E por último, e para mim aqui é o mais importante, né, de tudo aqui, é que Deus usou uma maneira não muito convencional, digamos assim, para falar com ela, né? Ele enviou aquele homem lá diretamente para falar com ela, mas nem sempre Deus age dessa maneira.
E por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque às vezes as pessoas elas ficam esperando que Deus fale ou envie alguém para falar diretamente com elas. E nem sempre isso vai acontecer. Deus fala conosco o tempo todo, especialmente por intermédio da sua palavra. A palavra dele é por onde ou através do qual, ou o meio através do qual Deus está falando conosco o tempo todo. Eu tenho ensinado aqui nesse canal que nós podemos perceber Deus a partir de qualquer coisa, a partir de todas as coisas é possível perceber Deus, mas Deus fala diretamente conosco através da sua palavra. É o meio mais direto de nós ouvirmos a Deus, de nós sabermos que Deus está falando ali, é através da palavra dele. É através de um pregador fiel, sincero, honesto da Escritura, da palavra de Deus. São os meios mais direcionados que Deus usa para falar conosco. Então é importante a gente saber que nem sempre Deus vai usar esse meio aqui que usou para falar com ela, que esse meio aqui não é um meio muito convencional que Deus usa. O que Deus mais usa, o meio pelo qual Deus mais usa para falar conosco é através da sua palavra. Deus fala conosco, Ele usa pessoas, Ele continua usando pessoas, sim, mas isso não é o convencional. Deus usa a sua palavra para falar conosco. E nós precisamos estar atentos para a voz de Deus através da sua palavra. Deus está falando conosco o tempo todo por intermédio da sua palavra. Nós é que muitas vezes ignoramos a voz de Deus. Nós ignoramos as coisas que Deus fala ao nosso coração por intermédio da sua palavra. Quando ouvimos alguém pregando, quando ouvimos alguém expondo a Escritura Sagrada, explicando o livro sagrado, nós temos a tendência de ignorar, mas é exatamente nesse momento, nesse ponto, que Deus mais fala conosco. Então, são essas 4 coisas aqui que eu gostaria que nós pudéssemos aprender nesse testemunho. É um testemunho muito bom, muito legal, muito bonito, né? Mas são coisas que nós precisamos perceber, né? Deus, aliás, as decisões que tomamos afetam as pessoas ao nosso redor. Deus usa pessoas para falar conosco. A oração é extremamente importante e Deus nem sempre vai usar essa maneira que Ele usou com essa mulher para falar com a gente. Na verdade, Deus vai falar conosco muito mais através da sua palavra. Então, esse era o vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado. Não é um vídeo muito comum daqueles que eu tenho costumado trazer aqui, né? A gente tem tentado perceber Deus a partir de todas as coisas e eu quis trazer aqui esse testemunho e tentar perceber Deus aqui na vida dessa mulher, nesse testemunho que ela deu. E como eu falei nos meus primeiros vídeos aqui, no vídeo de apresentação, é que nós iríamos com certeza usar a Escritura Sagrada aqui, né? Então, a maneira onde a gente mais percebe Deus são nessas coisas mais tradicionais de Deus, né? A igreja, a pregação, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, com certeza nós iremos trazer essas coisas que são mais diretas em relação a perceber Deus. O foco nosso é perceber Deus a partir de todas as coisas. Até não, né? Obviamente, primeiramente, através da sua palavra. E era isso que eu queria poder trazer aqui para vocês. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido paciência. E era isso. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e vamos continuar falando sobre Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.